abertura. Eu posso fazer. Então, nesse instante, Xavier, que já estão aqui junto conosco, aqueles que vêm nos inspirar e aqueles que vêm aprender junto conosco. Que uma grande cúpula luminosa possa envolver a cada um de nós, os nossos lares, entrelaçando cada um de nós nesse grupo disperso, mas unido, esse objetivo sincero de aprender um pouco mais sobre a mediunidade. Nessa noite, Senhor, nós te pedimos humildemente que envolva o Manuel em bênçãos de luz, de amor e de paz. Que a sua palavra possa ser fácil, corrente, que possa chegar até nós, até o íntimo da nossa alma, despertando os nossos corações, a importância da nossa responsabilidade como servidores de Jesus. Pode começar, Manuel. Ok. Bem, então, em primeiro lugar, meu boa noite e o meu desejo de que nós possamos ter mais um momento de reflexão, de estudo acerca da mediunidade, o fenômeno mediúnico, o princípio da comunicação entre os dois planos, enfim, tudo isso tem a ver com esse tema, os transes, né? Quando a gente fala o médium entrou em transe, ou ele está em transe, o que isso realmente significa? Como é que se dá essa transmissão, né? A transmissão da mensagem, do pensamento, do espírito através do médium. Quem é médium, aí certamente se trabalha já na mediunidade, sabe, né, como que isso funciona. Herculano Pires, no seu livro Mediunidade, ele descreve o momento, né, em que se dá a comunicação, em que se estabelece esse transe, né, seria essa manifestação, né, do psiquismo e que estabelece assim uma ressonância também, tanto no encarnado como no desencarnado, né? E o André Luiz, então, chega a dizer que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos, de fato, né? O Emmanuel, na introdução do livro Sinal Verde, ele diz: vivemos num oceano de ondas mentais. Emitimos ondas e captamos ondas, recebemos ondas. O pensamento vige na base desse extraordinário sistema de trocas. Influenciamos os outros e os outros nos influenciam. Então, é isso, é um sistema de trocas, né? Em que seres, digamos, afins, semelhantes, conseguem se comunicar, digamos, diretamente e fazer com que essa comunicação ecoe num ambiente, num
num grupo, de modo a trazer algum conhecimento, alguma informação, alguma mensagem importante para quem esteja presente ou não, né? Na verdade, nós sabemos que todos somos médiums e somos influenciáveis, né? Como na questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos nos influenciam mais do que nós imaginamos. E não raro são eles que nos dirigem. Aí já entramos no âmbito da obsessão, né? Também. Mas a influenciação é natural, é uma coisa que diz respeito à nossa natureza e a essa, digamos, semelhança que existe entre todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados. Por isso que também Kardec, no Livro dos Médiuns, ao tratar da mediunidade nos animais, mostra que, através de uma mensagem belíssima do espírito Erasto, ele mostra que não é possível estabelecer-se a relação mediúnica, a comunicação mediúnica de um espírito com o princípio inteligente que está no animal, porque eles não são semelhantes. São seres em níveis diferentes de desenvolvimento. O ser inferior não é capaz de intermediar, portanto, a comunicação vinda de um ser superior. Então, cada um de nós, digamos, irradiamos, não é, uma energia, formamos um campo magnético, um campo propício a essa captação de ondas mentais, porque nesse momento nós nos elevamos tanto quanto possível, de acordo com o nosso grau de desenvolvimento, não é? Com a nossa evolução, e o espírito comunicante, se ele está num plano superior, ele reduz a sua, digamos, a sua capacidade de comunicação vinda de um plano superior para um inferior. E é aí, então, que se dá essa intercomunicação, essa interseção entre os dois corpos espirituais. É isso que permite, portanto, o estabelecimento do transe e da colocação, não é, do médium em condições de captar essas ondas. Para isso, a gente faz o curso que é de educação mediúnica, exatamente para sabermos como fazer isso em condições adequadas, em ambiente adequado, em ambiente preparado para receber essa comunicação. Então, cada médium, evidentemente, está num nível, porque somos todos diferentes uns dos outros. Alguns já têm essa mediunidade aflorada, ostensiva, enquanto outros não têm, mas são médiums por natureza, por sua própria, digamos, por sua própria origem, né? Espiritual, pela sua natureza, somos médiums. Seja médium em potencial, seja um médium efetivo, em condições dinâmicas de trabalho, né? E, portanto, como somos diferentes, cada mente
trabalha de forma diferente, irradia, né, como ele diz, como diz aqui o próprio André Luiz, né, irradia raios específicos, também dependendo, não é, do trabalho, do que o espírito precise comunicar, e a condição do médium, o seu desenvolvimento, a sua bagagem, que vai permitir com que o espírito possa, digamos, transmitir a sua mensagem da forma mais fiel possível. E aí, então, tem que ter o médium em condições adequadas, né? Então, há uma ressonância, né? A partir dessa atitude, dessa postura, né, do espírito, essa aproximação no sentido de se comunicar, ele vai encontrar essa ressonância na mente do encarnado. E, mediunicamente, é isso que acontece, né? Portanto, a mente é a base de tudo isso, e outra coisa, né? A mediunidade, como nós sabemos, ela depende da condição orgânica. Por isso também que só o homem pode ser médium, né? Só o ser humano pode ser médium, porque ele tem a organização física preparada, digamos, modelada de modo a ser um aparelho apropriado para essa comunicação. Então, o transe aqui é isso, esse vai funcionar, não é, como esse movimento. O médium, então, através do seu estudo, do seu esforço, né, de preparação para o trabalho, ele vai saber como é que funciona o processo, como é que funciona a mente, o que ele tem que fazer para se colocar em condições de receber a mensagem, de captar a mensagem. Por isso que os trabalhos são sempre preparados, há sempre uma prece, há todo o trabalho, aliás, é preparado antes até pela espiritualidade, chega antes até do trabalhador na casa espírita, e vai fazer essa preparação, a higienização do ambiente e tudo mais, para que o processo flua, né, normalmente, naturalmente. Então, a questão aí é fluídica e precisa haver, portanto, essa homogeneização, né, do pensamento, essa questão mental o André Luiz, ele, numa das obras dele, ele diz, né, que mediunidade, na verdade, é sintonia e atração, né? É essa sintonia que a gente estabelece, né, para ser o instrumento, então, da comunicação. A faculdade, evidentemente, ela é digamos, ela existe, ela é preparada para o desenvolvimento. O médium, então, vai trabalhando isso, e no início de um trabalho, evidentemente que ele vai captar ondas mais ou menos no nível, né, do seu próprio desenvolvimento, mas enquanto ele continua estudando, ele continua trabalhando, se esforçando, se evangelizando, principalmente, ele se coloca em condições, então,
de captar, digamos, o pensamento, né, de espíritos mais elevados que vão, digamos, se utilizar de todo o potencial dele, toda a capacidade dele, o conhecimento até para transmitir as suas mensagens, né? Então, o próprio André Luiz vai falar do que seja, né? Vai nos dar uma ideia do que seja esse transe. Antes, nós temos aqui Jaime Servino, no seu livro Além do Inconsciente, dizendo que o transe pode ser considerado um estado especial entre a vigília e o sono, um estado, portanto, intermediário, né? Que, de alguma sorte, abre as portas da subconsciência. É isso, né? O transe digamos, entendido como uma alteração do estado de consciência, né? Você está num estado de consciência lúcida, né? Vigília, e com o transe você entra num estado de subconsciência para poder captar as ondas mentais do espírito e transmitir, então, essa mensagem, né? Também o transe ele tem, digamos, graus, evidentemente, porque tudo, né? Até o nosso pensamento, a nossa inteligência, são questões que se desenvolvem. Tudo existe em nós em potencial. Agora, para o desenvolvimento, é preciso que a gente entre, né, num estado dinâmico que só nos é dado, na maioria de nós, né, tem aqueles médiuns que já nascem preparados e que já vão para um trabalho sem ter passado por uma escola. Chico Xavier, por exemplo, ele vinha com uma missão, a mediunidade aflorou nele muito cedo. E quando chegaram aqueles amigos que possivelmente estavam comprometidos até com a tarefa de Chico, é que o encaminharam para o centro espírita e ele pôde começar o seu trabalho já, quer dizer, já trabalhando a mediunidade diretamente com a espiritualidade, né? Mas a maioria de nós precisa da escola, precisa de toda uma metodologia para nos colocarmos em condições de trabalhar, de estabelecer um controle, né, sobre esse processo, para que nós não, por exemplo, não nos desequilibremos, captando mensagens de espíritos que muitas vezes querem apenas causar problemas para nós, nos desviarmos do caminho reto. Então, no estudo, nós vamos começando a perceber, né, essas nuances da mediunidade e saber que nós só devemos usar a mediunidade na casa espírita, principalmente, onde o ambiente é devidamente preparado, não é? Então, aí é que nós vamos ver essas diferenças, né? Essa graduação que vai aparecendo na medida em que nós vamos começando a desenvolver, então, o nosso potencial, né? Então, o nosso texto diz que nós temos 2 níveis principais, que são as 2 extremidades, um nível superficial ou consciente e um nível profundo, inconsciente ou sonambúlico. É interessante isso, né? Esse nível consciente
Porque muitas vezes a gente percebe quando a gente, às vezes, não está, digamos, pensando, não é, em alguma coisa específica e nos vem uma ideia num momento que não tem nada a ver. Eu posso dizer isso na minha experiência quando estava escrevendo o livro, o primeiro livro, e como profissional, não é, do direito, estava lá no meu dia a dia, trabalhando, saindo do meu escritório, indo para o fórum para examinar processos e tudo mais, e, de repente, no meio do caminho, surgiu uma ideia assim, praticamente do nada. Quer dizer, eu estava consciente e percebia, né? Percebia que aquilo não era meu. Tanto que eu logo anotava para poder depois, em casa, colocar aquilo no papel, né? Já que eu estava desenvolvendo um texto, e aquilo vinha a calhar, né? Vinha me ajudar a aprofundar alguma ideia que eu já tinha iniciado, né? Então, é isso. E o nível profundo é o nível inconsciente, onde, então, nós entramos naquele transe, né? E começamos a captar a mensagem, e também no estado sonambúlico, onde a gente atua através do próprio corpo, né? Agora, ele diz, entre um estado e outro, existem graduações inúmeras, que caracterizam, então, um transe parcial ou semiconsciente. Portanto, é isso, né, que a gente... Isso ajuda a gente a estar mais atento, mais vigilante nessas situações, que a gente começa a perceber quando a gente capta certas ondas, pensamentos, às vezes até ondas que vêm no ar, ondas negativas, né? Quando a gente vive um momento até crítico, não é? Na história do mundo, mas mesmo aqui no Brasil, nesse momento da transição planetária, em que há tanta negatividade no ar, tanta luta, ódio, não é? Contrariedade, disputa pelo poder, essas coisas a gente percebe, não é? Às vezes você está até distraído, fazendo alguma coisa em casa, e de repente vem uma onda qualquer, um pensamento negativo. Então a gente precisa estar atento, né? E nesses casos procurar mudar rapidamente o padrão mental para que essas ondas não nos afetem, não nos tragam problemas, né? Embaraço, tristeza, depressão até, né? Que é comum nesses casos. O Leon Denis, ele fala que durante o transe profundo ocorre uma espécie de sono magnético. Vejam vocês, um sono magnético. E isso é que me lembra aquela questão do Herculano, quando ele fala num processo, né, de comunicação dos espíritos através do médium. Então, esse sono magnético que permite ao corpo fluídico, que é o corpo espiritual, exteriorizar-se, expandir-se, desprender-se do corpo carnal, né? E a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. Então, o corpo, a condição orgânica é importante, né? Mas há situações em que ela é só o ponto em que o espírito se localiza para poder receber a comunicação, transmitir a comunicação. A separação, evidentemente, não é completa, né? Porque quando é que se dá a separação completa
do espírito, do corpo espiritual em relação ao corpo carnal. É na desencarnação. Lembremos que a morte é um processo físico, orgânico. A desencarnação é um processo espiritual, né? Ela se dá no plano espiritual. São os espíritos que fazem o desligamento, porque o espírito entra num estado de torpor ou de perturbação, né? Então, a espiritualidade é que completa o processo. Há um laço, o laço é invisível, evidentemente, que continua a prender a alma ao invólucro terrestre enquanto encarnado. E ele diz, semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre dois pontos, esse laço fluídico permite à alma desprendida transmitir suas impressões pelos órgãos do corpo adormecido. É exatamente isso, não é? Inclusive, isso tem a ver também com a questão das lembranças que a gente tem quando acorda, né? Os sonhos, enfim. No transe, o médium fala, move-se, escreve automaticamente desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar. É o médium inconsciente, né? Então, acontece exatamente dessa forma. A duração do transe, diz o texto, né? Conforme André Luiz, varia conforme as circunstâncias e as condições físicas e psíquicas da pessoa. Como dissemos, precisa haver uma condição orgânica favorável para que o transe se dê de uma forma, digamos, positiva, né? Funcional. Pode ser fugaz e imperceptível para os circunstantes, o transe em si, né? Ou prolongado com visíveis alterações do estado psíquico. A gente vê muito isso. A gente vê, claro, quem participa de trabalho mediúnico percebe, né, isso, a mudança, muitas vezes até no tom de voz do médium, até na postura física, ou assim, a posição em que fica. Eu vi algumas vezes, aí já num processo na possessão, né, quando Divaldo Franco, por exemplo, incorpora o doutor Bezerra de Menezes para falar, né? A voz do Divaldo se transforma como na voz de alguém mais velho, a sua postura física, né? Seu posicionamento físico também se altera, ele fica meio que curvado, não fica tão ereto, como se fosse uma pessoa de bastante idade, realmente, né? Então, nesse caso, é evidente, né? É perceptível, é visível a alteração do médium, né? Aí vem o André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, citando o assistente, o Aulus, e informa que todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar. Ou seja, a cada um de nós. Como somos diferentes uns dos outros, então o nosso dinamismo é diferente, evidentemente. Como diz o próprio André Luiz, no Missionários da Luz, se não há dois seres humanos iguais, também não há dois perispíritos iguais. Não há duas encarnações exatamente iguais e também duas desencarnações absolutamente iguais. Isso é uma marca, né, da própria criação divina. Deus, quando a gente vai no capítulo 14 da Gênesis, está lá
falando do fluido cósmico universal no seu estado de pureza absoluta, e Kardec diz assim: nesse estado, o fluido cósmico universal nem é homogêneo, dando a impressão que cada átomo do fluido cósmico universal é diferente do outro, né? Uma coisa parece incrível, né? Por um número infinito de átomos que existem no universo, mas o fato é que a criação divina é realmente extraordinária, né? Nós não, nós somos co-criadores, né? Então, como co-criadores, e principalmente num nível inferior, evidentemente que nós nos repetimos muito, não é? Até copiamos uns dos outros, atitudes, posturas, o modo de falar, enfim. Nós ainda estamos no caminho, né, de um aperfeiçoamento. Enquanto isso, nós precisamos, muitas vezes, de referências. Então, cada um dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Daí que cada médium, né, tem uma capacidade específica. Por exemplo, Chico Xavier era instrumento de muitos espíritos, né, das mais diferentes espécies, espíritos com, digamos, cientistas, poetas, filósofos, enfim, todo tipo de espírito podia se manifestar através de Chico, porque ele tinha toda uma bagagem, todo um cabedal apropriado a isso. E como espírito missionário, né, o trabalho de Chico era o trabalho do livro, né? A missão do livro espírita. Divaldo, por exemplo, já é um pouquinho diferente, embora ele também tenha uma grande capacidade de produzir obras espíritas. Mas o trabalho dele é mais de oratória, né? Divulgação. Ele era um orador por excelência, né? Um orador extraordinário, né? Uma capacidade de envolver o público sobre os mais diversos assuntos, temas, tem uma cultura extraordinária também, e o seu trabalho é mais nesse sentido, de divulgação da doutrina, de, digamos, levar a mensagem ao mundo, né? Ele já visitou 50 e tantos países, não sei quantas cidades, já fez mais de 15 mil palestras, enfim, essa é a missão dele. Então, cada um com a sua missão, cada um dentro do seu nível, né, de frequência, e, no caso aqui, ambos produzindo uma obra distinta e extraordinária, de um grande volume. Como, aliás, Kardec, no seu tempo, ele como codificador, né, também produziu muita coisa devido à sua capacidade, a sua bagagem, embora ele não fosse um médium ostensivo, né? Ele trabalhou com o material que os médiuns produziram e forneceram a ele para que ele pudesse, então, digamos, organizar aquele material, produzindo as obras da codificação. Então, o médium é, acima de tudo, um intérprete das ideias dos espíritos comunicantes. E isso quer dizer o quê? Que
existe no processo mediúnico também aquele aspecto que nós já falamos, que é o do animismo, não é? É a participação. Essa condição de ser o intérprete representa o animismo. É aquilo que o médium, com que o médium contribui para digamos, a comunicação do pensamento do espírito. Às vezes, digamos assim, dando só uma forma própria. Kardec, por isso que ele costuma dizer, né, a doutrina não é minha, a doutrina é dos espíritos. E por isso nós também não deveríamos chamar o espiritismo de doutrina kardecista, porque não é Kardec, ele foi só o intermediário, ele foi o intérprete por excelência de toda aquela revelação que os espíritos fizeram, não é? Como um espírito missionário, mas como digamos, um cientista a observar, estudar, investigar, não é? Para poder trazer, então, o material por excelência de composição da codificação espírita. Então, nesse caso, o médium examina, né, e os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, nós não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. Que é isso, né? Assim, o nível de desenvolvimento de cada um. O espírito que vem se comunicar através de um médium, ele conhece o potencial do médium e ele vai trabalhar com aquilo que está no inconsciente ou no subconsciente do médium, inclusive em termos de linguagem, não é? Até de idioma, muitas vezes. Eu me lembro do Divaldo, no Congresso de Paris, em 2004, psicografando lá na mesa, né, própria, onde estava lá a equipe formada, né, a direção do trabalho e tudo mais, e ele psicografando. Quando terminou de psicografar, não dava para ler a mensagem da forma como ele escreveu, né, olhando-se diretamente no papel. Foi preciso inverter o papel e olhar contra a luz para poder ler a mensagem. E era uma mensagem de Leon Denis, escrita em francês, que foi lida, então, ele naquela época era o dirigente da Federação Francesa, o senhor Roger Perret, e ele leu, porque ele francês, né? O Divaldo, naquele momento, ele não tinha as condições próprias para ler em francês, né? Mas ele mesmo revela, já revelou várias vezes em palestra, que ele já viveu na França, ele já teve encarnações na França. E, portanto, o Leon Denis, digamos, acessou essa bagagem linguística do Divaldo, no seu inconsciente, para poder colocar as palavras próprias na mensagem que ele quis transmitir. Então, é isso, né? Aí está, no caso, um exemplo de animismo. É o que está do médium, é com que o médium está contribuindo nesse momento, né? Esse tipo de mensagem, agora me lembrei, se chama especular. É quando você escreve, no nosso caso, né, é da direita para a esquerda, quando nós escrevemos da esquerda para a direita, e você só pode ler virando o papel ao contrário. Quer dizer, até dá para ler
dessa forma, quando a gente está habituado, né, à leitura, a gente olha o texto, até consegue ler, mas, claro, para uma leitura mais correta, mais límpida, né, e mais fluente, é melhor virar o papel ao contrário. Então, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. E a inteligência emissora já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Entenderam? Olha só. Então, o receptor, né, está afeito às suas próprias condições. À vida que vive, ao seu próprio desenvolvimento, né, o que traz a sua bagagem evolutiva, e o espírito ele se submete aos limites e às interpretações do médium, né, dos pensamentos que é capaz de produzir. Ele produz o pensamento, o médium interpreta um processo automático, né? Uma coisa que a gente ainda não consegue compreender, mas é assim que se dá. Então, o estudo do transe não pode desconsiderar a ação anímica do médium, de ocorrência usual, porque é natural. Todo médium, como intermediário, ele sempre, evidentemente que a mensagem passando por ele, pela sua mente, pelo seu cérebro, né, vai sofrer algum tipo de influência, algum tipo de interpretação, enfim, acomodação. E o médium, por exemplo, se o espírito vai transmitir uma linguagem inapropriada, o médium também tem a capacidade de fazer vamos dizer, usar uma linguagem mais nobre, né? Embora devendo traduzir ao pensamento do espírito, né? Enfim. Oi. Desculpa interromper o senhor, só para avisar que faltam 10 minutos para a dona Lúcia fazer o fechamento. Ela está com 5 minutinhos finais, tá bom? Ela me disse disso, eu estou marcando aqui, para mim, eu teria só mais 3 minutos para falar, porque eu entendi que ela queria os 10 minutos antes do final. Tá? Fica tranquilo. Obrigado a você. Obrigado. Aí constar em O Livro dos Médios que os bons médios são os considerados como bons intérpretes, condição que lhes permite sejam procurados com maior frequência pelos espíritos esclarecidos. Como dissemos, não é? O próprio Emmanuel, no livro Consolador, vai dizer que uma coisa que, digamos, ajuda muito o médium, não é? A se colocar em condições propícias para as mensagens, não é, dos espíritos mais elevados, é a sua evangelização, a necessidade da evangelização do médium, não é? Então, com isso, ele vai fazer o que? É a sua reforma íntima, trabalhar no dia a dia, né, a sua própria linguagem, procurar higienizar sua casa mental, estar sempre com bons pensamentos, estar sempre estudando e se aprimorando, enfim, se preparando, então, para os trabalhos mais elevados. Então, eles procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão os seus pensamentos. Há, por fim, os tipos de transe, 3 tipos, que o nosso texto traz aqui como classificação.
o transe patológico, o espontâneo ou natural e o provocado ou induzido, né? Então, cada um deles tem características próprias. No patológico, influem os fatores mórbidos, né? Que possa estar influenciando no próprio psiquismo do médium, problemas de enfermidade, desequilíbrios, enfim, problemas até físicos, né? E nos transes espontâneos naturais, ocorre naturalmente, com o médium que já é predisposto, e, finalmente, transe provocado induzido, né? Nos trabalhos mediúnicos, em que há necessidade, muitas vezes, de uma preparação rápida para um trabalho específico. É isso que eu queria dizer. Então, termino aqui a minha exposição, passando a minha querida Lúcia para as suas considerações próprias. Obrigada. Como todos observaram, na nossa apostila, existe uma parte A, uma parte B. E é verdade que a parte A é sempre muito mais importante, por isso é que eu pedi ao Manuel que fizesse a aula de hoje, considerando que nós, há 1 ano, 2 anos atrás, não me lembro mais, nós já abordamos esse tema com vocês. Então, seria muito interessante ouvir as colocações do Manuel, que realmente recordou alguma coisa do que a gente já estudou, mas trouxe colocações muito importantes, que a experiência dele, nesses anos todos de trabalho na seara espírita, já lhe concede, né? Então, rapidamente, muito rapidamente, só mesmo para juntar as pontas do que Manuel falou e do que a gente já estudou, nós repetimos, conceitos já foram estudados, mas repensar o pensamento já pensado é muito importante. É um método de fixação, que vai fortalecer a estrutura do nosso conhecimento, né? Manuel falou do telefone, do médium como telefone. Eu, quando fui preparar essa sinopse, me lembrei da ponte, que também é um papel, quer dizer, define bem o papel do médium. E o nosso querido Chico falava do jumentinho, né? Que levava o recadinho no lombo. Bom, então, en passant, o que é médium, ele falou, é aquele ser que serve de intermediário entre as duas dimensões. Existem diferentes graus, diferentes tipos de mediunidade. Essa fenomenologia mediúnica acontece sob a ação, sob a influência dos espíritos, é inerente ao homem, todos nós somos médiuns, isso a gente estudou bastante no outro livro. Muito raramente existem pessoas que nem desconfiam que têm mediunidade, mas todos nós temos mediunidade, isso a doutrina ensina. O que variam são os tipos de mediunidade e os diferentes graus de maturidade dessa mediunidade, né? Quando ela está bem desenvolvida, os seus efeitos são patentes, são visíveis e indiscutíveis. Próximo, por favor. Então, Manuel falou, mediunidade é uma faculdade psíquica, e a gente sabe, a doutrina ensina que ela está presente na evolução intelectual e moral do espírito. Tanto é que o Manuel falou que no animal não é possível, não existem recursos, não existe base para a realização desse trabalho. E a mediunidade, nós já aprendemos também, tem sido manifestada em qualquer plano da vida, tanto na dimensão material da vida como na dimensão espiritual. Isso a gente vê nos livros de André Luiz. Muitas referências a intercâmbio nas esferas espirituais
nos seus diversos graus, né? Mas, sem dúvida, é um talento espiritual, sem dúvida, todos nós somos médiums. Manuel falou, e é muito importante que a gente não se esqueça disso, a mente permanece na base de todos os fenômenos. É um trabalho que se realiza nessa nossa esfera mental. E aí a gente fixa bem essa informação, lembrando que tudo encontra ressonância entre o ser encarnado ou desencarnado, de acordo com a energia mental gerada. Esse trabalho, essa troca de energias, esse fenômeno mediúnico em si, esse transe mediúnico, tanto acontece em vida superior como em vidas primitivas, com o objetivo, impulsionar a evolução do ser, a melhoria do ser. Próximo, Miguel. O Espiritismo, como ciência espírita, tem excelentes recursos para nos esclarecer, para nos educar. É muito importante que a gente queira estudar, que a gente queira aprender, que a gente esteja sempre fazendo aquele trabalho de busca de conhecimento, sempre atento. E quando a gente busca esse conhecimento, a gente desenvolve esse nosso potencial. E a nossa mente mais treinada, mais bem informada, vamos dizer assim, com maior capacidade, com maior competência, vai irradiar esses raios, né? Só o fenômeno, também isso nós estudamos 2 anos atrás, não basta para que a mediunidade tenha valor, seja realmente importante, é preciso que ela seja mediunidade com Jesus, só o fenômeno tem valor relativo. Por isso é que a gente estuda tanto o Evangelho de Jesus, por isso é que a gente se preocupa com reforma íntima, porque é assim que nós vamos conseguir estabelecer uma boa sintonia com bons espíritos. O próximo. O que é pedido aí na segunda parte da nossa aula é que a gente faça um exercício de concentração e exteriorização de energias mentais, energias emocionais e energias do nosso fluido magnético. Nós já temos comentado isso com vocês em outras ocasiões, que os espíritos não têm corpo, mas eles precisam desse magnetismo animal como material no atendimento das curas, dos atendimentos que fazem, né? Então, quando acontece um trabalho mediúnico, essa nossa doação nesses 3 níveis é de fundamental importância. Esse exercício nós podemos até não fazer com, como é que eu vou dizer assim, com a seriedade, com a riqueza de detalhes que ele merece, porque vocês já viram isso também naquela aula com a Cássia. Lembram, né? Que ela mostrou para vocês com bastante tranquilidade, com bastante tempo, como é que a gente exterioriza energia, fazendo aquela vibração. E nós aí no nosso trabalho, no nosso dia a dia, cada vez que fazemos vibração, estamos exteriorizando o quê? Nossa energia mental, o nosso amor e doando o nosso magnetismo, que é recolhido pelos benfeitores espirituais para os atendimentos que vão fazer. E sempre que a gente faz vibrações, de uma maneira maior ou menor, dependendo do momento, nós vibramos pelo planeta, pela humanidade, pelos dirigentes de nações. A responsabilidade dos nossos líderes é muito grande, eles precisam desse nosso apoio, dessa nossa sustentação para acertar mais, errar menos, corrigir as desigualdades, as injustiças sociais. Nós devemos vibrar pelo nosso país, pela nossa cidade. E, saindo desse âmbito maior,
focando na realidade mais singela, mais diretamente relacionada conosco, vibrarmos pela nossa família. Nós já conhecemos a importância da família, nós sabemos que o acaso não existe, que não é por acaso que nós nos reencontramos com aqueles espíritos na nossa constelação familiar, é para aprender a nos amarmos, é para aprendermos a nos respeitarmos, estamos tendo uma oportunidade de construir laços de afeição real. Então, a vibração pela família é muito importante. Outra vibração, outra exteriorização de energia de fundamental importância é pela expansão da doutrina espírita. Porque nós sabemos que a doutrina espírita é o ápice da revelação espiritual no momento atual da caminhada evolutiva da humanidade, né? É na doutrina espírita que as criaturas vão aprender o que é Deus, o que é a lei divina. E se a gente não sabe o que é, como é, o que é certo, o que é errado, a gente vai cometer erros com mais frequência, né? E, principalmente, quando vocês estiverem fazendo esse trabalho de exteriorização de energias, não deixem de vibrar pelo nosso pequeno grupo Chico Xavier. É uma sementinha recém-plantada, precisa ser regada, precisa ser adubada para que ela possa florescer. A gente nem imagina os benefícios que o Centro Espírita em Portland vai trazer para as pessoas. Já está trazendo ajuda, paz, alegria, equilíbrio, saúde física e espiritual para muita gente, não só para nós que frequentamos o grupo, mas para os nomes que nós temos trazido, colocado no nosso caderno, né? Então, cuidar com todo o carinho, com todo o amor, com todo o respeito do Grupo Chico Xavier é de fundamental importância. É um compromisso nosso que tem que ser levado com muita seriedade. Bom, quando nós exteriorizamos energia, a doutrina espírita chama essa energia de fluido vital, de magnetismo, de acordo com o autor, de acordo com o momento, com a circunstância, é dado um determinado nome. Mas o importante nesse momento em que nós estamos estudando o transe mediúnico, estamos focando o trabalho mediúnico, nós precisamos lembrar que essa exteriorização de energia, de fluido vital, de fluidos espirituais, invisíveis e imponderáveis, mas de fundamental importância, nós estamos fazendo acontecer, desencadear um verdadeiro choque anímico. Vamos pensar na energia elétrica, na eletricidade. Se a gente põe a mão na eletricidade, a gente leva um choque. Pois com essa doação eletromagnética que nós fazemos no nosso trabalho mediúnico, nós também damos um choque perispírito com perispírito do médium, com perispírito do espírito que está sendo assistido, vai desencadear esse choque anímico que vai despertá-lo, que vai acordá-lo, vamos dizer assim. Anímico é uma palavra de origem grega que significa alma, e eu quis colocar isso aí para a gente lembrar que é um trabalho que acontece de alma para alma, né? E na prática é muito simples, basta a gente querer mentalizar essa troca de energia e ela acontece. E quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais consciência da importância desse trabalho, maior a exteriorização dessa energia. André Luiz, num determinado livro, que eu não lembro qual é, compara essa projeção de energia, ou energia positiva ou negativa, de alegria, de amor, de paz, ou de ódio, de raiva, de vingança, a verdadeiros turbilhões de energia concentrada, que vão construir ou destruir, né? Então, voltando ao nosso texto,
Com relação à possibilidade de troca de energia, sabemos que ela é possível de acontecer a toda hora. Isso no dia a dia. Eu encontro com o Manuel, pessoalmente ou virtualmente, eu olho para ele e falo, como eu gosto do Manuel, como eu admiro o Manuel. Eu estou exteriorizando energia positiva para ele, né? Então, no nosso encontro com os nossos amigos, uma mãezinha, quando abraça o filhinho está chorando porque machucou, a mamãe dá beijinho, sara. Não é o beijinho da mamãe que sara, é a exteriorização da energia, que vai curar, que vai harmonizar, que vai atender de uma forma completa a necessidade naquele momento, né? Então, a toda hora nós trocamos energia com amigos, com familiares, mas muito especialmente eu coloquei ali essa troca magnética entre mãe e filho. Isso a doutrina diz que o magnetismo de mãe com filho é algo assim poderoso, né? Bom, e como essa troca acontece numa dinâmica de construção de um elo invisível. Repito, consequente do contato do perispírito do encarnado com o perispírito do desencarnado. Mas pode acontecer também de desencarnado para desencarnado. A gente vê isso muito nos livros de André Luiz, né? E é transmitida durante esse transe, durante o funcionamento desse circuito. Essa energia é tão importante, eu vou mandar para vocês depois uma mensagem, a sugestão de um livro, e o expositor que faz esse trabalho, um trabalho lindo, vocês vão adorar. Falando acerca da importância da energia, ele diz assim, que eu posso ter um carro maravilhoso, mais moderno, mais caro, mais cheio de recursos, posso ter o melhor motorista dirigindo esse carro, mas se eu não puser gasolina no carro, ele não anda. Então, esse singelo paralelo da energia material com energia espiritual já faz a gente entender a importância dessa vitalização, dessa vitalidade para a realização de qualquer trabalho, de qualquer tarefa. Ele dá também o exemplo da televisão. Eu posso ter uma belíssima televisão na minha casa, mas se eu não botar na tomada e não ligar, toda aquela programação que está circulando ali e que seria captada pela televisão não vai acontecer. Então, da mesma forma, em relação à dimensão espiritual, esse trabalho de troca de energia, de doação de energia, é de fundamental importância. E para que aconteça melhor, olha aqui, no final da minha sinopse, o médium se harmoniza através da preparação. Quanto melhor nos prepararmos, como é que a gente se prepara? Com a prece, né? Buscando a sintonia com os benfeitores espirituais, buscando a sintonia com a equipe encarnada ou desencarnada do trabalho que está sendo realizado. Somamos esforços, não é só mais a minha doação magrinha, fininha, única. Formamos uma corrente ainda maior, mais poderosa, e aí o resultado, o alcance desse impacto, desse choque vibratório vai ser muito maior. E a cura vai ser muito maior. Muito interessante também a gente lembrar que no centro espírita, nos trabalhos de desobsessão, muitas vezes são trazidos espíritos desesperados, espíritos de suicida, espíritos que tiveram morte violenta, que precisam de socorro imediato. Então, essa doação vai curar, vai harmonizar, vai reequilibrar, vai trazer algum alívio para esse espírito. Na palestra que vocês vão ouvir, há referência que há casos de espíritos desencarnados tão desestruturados que às vezes nem é possível atender nessas bases de doação
de energia fluídica. É preciso de reencarnação para consertar os estragos todos. Aí ele fala dos ovoides, ele fala de suicidas. Hoje nós estudamos lá no Evangelho que suicídio é a falta maior que a criatura pode cometer em relação ao Criador, então dá para a gente avaliar as consequências, né? Bom, e na palestra, o expositor brilhante fala também que muitos médiuns não gostam de fazer esse atendimento para espíritos sofredores, porque nesse acoplar de perispírito, o médium sente toda a dor que o espírito está sentindo, toda a aflição, todo o desespero, toda a tristeza. E mesmo depois do atendimento, mesmo depois que o espírito já foi levado, que já acabou o atendimento, aquela sensação, aquela energia deletéria, negativa, continua. Muitas vezes, antes de encerrar o trabalho de desobsessão, alguns médiuns têm que receber um passe para se harmonizarem. Às vezes, esse desconforto começa antes do trabalho. Na véspera, eu vou ter um trabalho de suicida no dia seguinte, de noite eu já começo a sentir aquele desconforto. No caso de um espírito que suicidou por afogamento, eu vou ter a nítida sensação da sufocação do afogamento, né? Então, mas apesar de não ser um trabalho fácil, ser sofrido, ser difícil, por amor, o médium consciente, o médium que entende que a lei maior que rege a vida é a lei do amor, vai aceitar e vai procurar fazer da melhor maneira possível, fazer pelo outro aquilo que gostaria que fizessem por ele, né? Essa palestra que esse senhor fez foi baseada no livro Qualidade na Prática Mediúnica, do Manuel Filomeno de Miranda. Então, nesse livro, o Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade do Divaldo, pesquisa em diversos outros livros tudo que fala sobre transe mediúnico, sobre choque anímico. Então, num livro só, a gente amplia de uma forma extraordinária o nosso conhecimento. Se vocês puderem adquirir esse livro, não sei se vai ter lá na Amazon. Esse livro, dona Lúcia, eu tenho, está com a Aline agora, ela traz na quarta-feira e vai rodar para o próximo. E a gente vai fazer um rodízio. Que bom. Quem sabe mais para frente a gente pode até fazer um estudo junto dele, né? Bom, o fato é que mediunidade, transe mediúnico, trabalhar em qualquer tipo de passe. Hoje nós focamos o choque anímico em função da pergunta da Letícia. E eu quis responder aqui para vocês, porque é de interesse geral, interesse de todos, né? Mas é realmente uma grande responsabilidade, é um assunto, é um compromisso muito sério. E nós que trabalhamos numa casa espírita, nós que planejamos trabalhar com a mediunidade, precisamos nos preparar adequadamente, não conhecer apenas superficialmente. Então, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Eu tenho uma dúvida. Pode-se fazer irradiação da nossa casa? Porque passa, a gente sabe que não, né? Pode fazer irradiação da nossa casa. Por exemplo, ontem, quando eu vi a palestra, a vozinha da dona Odete, me deu muita vontade de mandar energia para ela. Então, eu fiquei pensando, fica assim, esse tubo de energia circulando ela. Eu já estava na cama, já estava rezando. Posso responder para você? Na casa espírita, você pode fazer qualquer tipo de vibração, porque você tem cúpula protetora. No seu lar, procure vibrar mais pela sua família, pelo planeta genericamente, sem
focar muito, sem mentalizar muito os problemas, as tristezas, os perigos, as desgraças, eu não gosto dessa palavra, mas o sofrimento terrível que existe num planeta de expiação e prova. Na casa espírita, não, porque você dá e recebe, você sai limpinha e equilibradinha. Mas ficar vibrando pelos suicidas na sua casa, por exemplo, não é bom, tá bom? Então, vamos escolher itens mais suaves, aí vibrar pela sua amiga querida, vibrar por seus filhos, por seus familiares que vivem distante de você, muito válido, porque você tem uma ligação, um compromisso até com eles. Mas as vibrações mais complicadas deixa para fazer no centro espírita. E botar no caderninho. Obrigada, mamãe. O negócio é que quando a gente faz esse tipo de vibração, a gente está fazendo a ponte, que nem a mamãe falou, né? E aí, você quer fazer a doação, mas você depois precisa desligar. Porque no momento que você fez a ligação, você puxou. Então, aí, no momento da irradiação, é importante, tá bom, você rezou pela dona Odete, vibrou pela dona Odete, como a mãe falou, a gente pode vibrar pelos nossos familiares, pela sua mãe que está doente, o seu pai que está doente, ou enfim. Mas aí, e aí entrega. Né? Então, o jeito que eu gosto de fazer, inclusive, é uma forma visual. Então, você imagina uma cesta, imagina uma bola de luz sendo entregue, e essa luz levando toda a cura, toda a energia, toda a paz que você manda para lá. Deixa você trazer para cá. Ô, Gi, a gente tem mais 5 minutos para terminar aquela conversa? Já são 8h46, mamãe. Então, é porque eu estava contando para eles uma experiência. Vamos encerrar a aula e depois... Manda no WhatsApp, dona Lúcia, pode ser? O final da história? É uma novela para escrever no WhatsApp. Deixa eu só falar uma coisinha, Ana. A pretexto dessa questão que foi colocada aí pela nossa irmã, de fazer essa irradiação em casa e tal, é a mesma coisa que a gente recomenda, por exemplo, ao fazer o evangelho no lar, né? Não dá comunicação mediúnica. Não deve fazer em casa. Né? Pela mesma razão. Exatamente. Então, vamos agradecendo a equipe, os espíritos que coordenam esse trabalho, que nos ajudam a aprender, a estudar os assuntos que são relevantes tanto para nós, encarnados, como desencarnados. Agradecemos a todos os mentores que coordenam o trabalho com Chico Xavier, ao nosso querido Chico, que trouxe tanto conteúdo abençoado para o nosso estudo, para o nosso desenvolvimento e progresso espiritual. Obrigada, Mestre Jesus, por mais esta oportunidade. Nós te pedimos que todos os nossos participantes possam ser abençoados, encarnados e desencarnados, presentes e ausentes. Que teu amor, que a tua paz possa visitar cada um dos seus lares, enchendo todos os ambientes de harmonia, de saúde, de luz, de alegria. Ampara-nos, Mestre, na nossa caminhada evolutiva e fica conosco até o nosso próximo caminho. Graças a Deus. Obrigada, Manuel, pela aula. Obrigada, querido. Obrigada a vocês.